Olá a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Lagoeiro e eu sou engenheiro ambiental, nascido e criado aqui no município de Santa Rosa de Viterbo. E desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pela prefeitura de estar fazendo esse vídeo aqui para falar com vocês. E o tema que eu escolhi foi sobre a destinação adequada do resíduo. E eu poderia começar falando sobre os problemas, mas não, eu gostaria de dizer que eu estou muito contente do que eu ando vendo nas redes sociais, o pessoal preocupado com a disposição inadequada do resíduo, tirando fotos, dando sugestões, fazendo críticas construtivas. E para a gente conseguir melhorar esse problema, é isso mesmo que se trata, a educação contínua. A gente sempre abordar o tema, sempre estar falando, porque se a gente não fizer isso, nós vamos sempre ficar com o quê? Com a opinião errada, com o exemplo errado. A gente vai passar nos locais e vai ver aquele exemplo errado, né, do resíduo todo espalhado pelo chão, e vai ser o único exemplo que a gente não tem se a gente não começar a falar sobre a maneira correta de se trabalhar o lixo e o resíduo. Então a gente vai falar um pouco do resíduo doméstico, que é o resíduo das nossas casas, né? E qual o trabalho, qual o processo que a gente tem que fazer para melhorar cada vez mais até que o resíduo chegue à sua destinação ambientalmente correta, que seria a reciclagem ou o aterro sanitário. Bom, então, a partir do momento que nós adquirimos, compramos o produto e levamos para nossa casa para o nosso consumo, o que sobra deste produto é chamado então de resíduo. E esse resíduo, ele deve ser trabalhado visando a diminuição do seu volume e o seu impacto ambiental. E de que forma nós fazemos isso? Fazendo a coleta seletiva, a segregação desse resíduo para a reciclagem. Porém, existe uma questão muito interessante aí. Alguns resíduos, eles acabam se contaminando e eles não vão servir mais para o processo de reciclagem, além de uma outra infinidade de resíduos que são já de característica contaminosa, que também não podem ser depositados no lixo comum para que vão para o aterro sanitário posteriormente. E então, para a gente entender essa questão do resíduo reciclável contaminado, eu vou dar dois exemplos muito simples para a gente. A gente tá na sexta-feira à noite, pede uma pizza, né? Quem não gosta. E aí depois que a gente consome a pizza, vai sobrar ali uma caixa de papelão, né? E o papelão, ele é reciclável. Porém, a partir do momento que a gente tira um pedaço de pizza, remove aquela mesinha que tá ali para que o papelão não entre em contato com a pizza, e aí a gente acaba o quê? Muitas vezes apertando a pizza e ela vai se sujar toda, o papelão vai se sujar todo daquele resíduo, da pizza. Então, a partir daí, aquele papelão ele já não pode mais ser reciclado, porque ele está contaminado. E o que define isso? É o tempo e o custo. Porque depois que esse papelão vai para a usina de reciclagem, lá vai ter que se disponibilizar um colaborador ou um maquinário para que se faça a remoção daquele produto contaminoso que está no papelão. E isso vai acabar o quê? Inviabilizando o processo de reciclagem. Porque o valor que você poderia ter com aquele papelão após reciclado vai ser inferior ao valor que você gastou com o colaborador ou maquinário para descontaminar aquele resíduo para que ele volte ao processo. Mais um exemplo também, a gente pega o papelão às vezes e faz pinturas na casa. E aquele resquício de tinta, ele contém produtos à base derivados de petróleo. Então ele contaminou o papelão. Então aquele papelão ele já não vai mais poder também ser passado pelo processo de reciclagem. Ele vai ter que ter uma outra destinação. Bom, e além do resíduo reciclável contaminado, nós também temos os chamados resíduos perigosos, pois contém produtos nocivos à nossa saúde, que são esses os resíduos da construção civil, como restos de tintas, solventes, cimentos, cal, e também as lâmpadas fluorescentes, as pilhas e baterias.
esses produtos também não podem ir para o lixo comum, pois eles necessitam de um aterro especial para serem depositados e armazenados. E quando falamos sobre disposição adequada do resíduo e a segregação do material reciclável, a gente tem que sempre pensar então na diminuição desse volume, porque diminuindo o volume do seu resíduo, você vai influenciar diretamente na vida útil do aterro sanitário. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é feito o aterro sanitário da maneira correta para que seu resíduo não polua o meio ambiente. Bom, o resíduo então, após que a gente disponibiliza na lixeira e é coletado pelos garis, eles são levados para o que a gente chama então de aterro sanitário. O aterro sanitário, ele tem a função de armazenar o resíduo para evitar a contaminação do meio ambiente. Então, esse aterro ele deve atender uma série de normas e licenças ambientais fiscalizadas pelos órgãos competentes. Então, quando chega o lixo, o resíduo, lá no aterro, como é feita a disposição dele? Bom, galera, a técnica mais usada em aterros sanitários hoje é a técnica de bolo de noiva. E no que consiste essa técnica? Consiste em uma cava, um buraco bem profundo, que o tamanho vai determinar o tempo de vida útil, porque esse espaço vai ser ocupado por resíduo, e quanto maior o espaço, maior o volume que cabe. Então, como isso acontece? Primeiramente, tem essa cava, esse buraco, ele vai passar por uma série de tratamentos, ou seja, ele vai ser todo impermeabilizado com uma manta especial. Depois vão ser instalados canos para que seja retirado dali o chorume, oriundo do processo da decomposição da matéria orgânica, os restos de alimentos existentes no lixo. E essa decomposição também vai gerar gases, o biogás que a gente chama. E como isso tudo depois vai ser fechado, esse líquido e esse gás, ele ficaria em condições de pressão e poderia causar alguns problemas no aterro. Então isso tem que ser extraído daquele ambiente. E é feito através de encanamentos. Esses encanamentos, eles têm vários critérios para serem atendidos, como furos, depois são depositados pedras, passado telas para que eles não entupam durante a vida útil do aterro. E aí a técnica chama bolo de noiva, porque ela consiste na seguinte forma. É colocada então uma camada, o caminhão desce por uma rampa até a cava, e aí ele começa a depositar os resíduos ali no solo, em cima da manta, né, claro. E outra máquina vem e esparrama todo aquele resíduo. E após isso vem mais máquinas e começam a fazer o quê? Compactar, prensar, deixar aquela camada bem mais fina, o mais fino possível. Após feita a camada do resíduo, então entra mais um caminhão com terra e vai fazer mais uma camada de terra. E assim sucessivamente, em camadas, resíduo, terra, resíduo, terra. E quando isso chega no nível, o que acontece? Para? Não. Ele vai para cima. Ele vai para cima fazendo uma forma cônica, com as camadas, como se fosse um bolo mesmo. E até que ele chega no topo. E aí esse topo recebe toda uma camada de vegetação para que não sofra com as intempéries. Intempéries são as ações climáticas. O vento, a chuva, o sol. Ok? E ali esse resíduo então vai ficar depositado para receber um longo processo de decomposição. E é importante dizer também que esse aterro ele deve ser monitorado, e ele é monitorado constantemente. A parte do solo que existe abaixo
do aterro, ela também é monitorada para saber se a lona, né, se a impermeabilização está funcionando, se não está vazando nenhum líquido, nenhum gás que possa contaminar o meio ambiente. Bom, galera, e o aterro sanitário, ele é sim, né, a forma que a gente tem hoje mais eficaz de se armazenar e depositar o resíduo. E além do aterro sanitário, infelizmente, no nosso país a gente ainda tem os outros dois exemplos, que seriam o aterro controlado. O aterro controlado, ele funciona diferente do aterro sanitário, ele funciona sobre outras condições. Então, ele requer muito mais monitoria, porque ele não usa dos canos que eu falei para se retirar o gás e o chorume, ele não tem a manta impermeabilizadora que eu falei, ele é feito de uma maneira muito mais simples, muitas vezes pela falta do dinheiro de municípios que a gente tem no nosso país. Então é feito o buraco e ele é impermeabilizado diretamente, muitas vezes com argila. E após depositada e seca a argila, começa a se depositar o resíduo e depois se deposita a terra e fecha e acabou. E também a gente tem o tão famoso, né, lixão, que é o lixão a céu aberto, que infelizmente ainda ocorre em algumas regiões do nosso país. E o lixão, ele tem todas as características e os aspectos ruins para a população e para o meio ambiente. Porque para se fazer um lixão é só escolher uma área longe da cidade e onde vai ser depositado de qualquer maneira o resíduo. E aí atrai o quê? Atrai vetores como ratos, baratas, urubus. E tem um problema grande também, que é um problema social, porque esse resíduo ele vai atrair as pessoas carentes. As pessoas vivem dos resíduos em lixões. Então elas vão lá para disputar os restos com os animais. Então é importante a gente falar isso, que isso ainda ocorre no país. Mas felizmente hoje a gente está no estado de São Paulo e aqui a nossa realidade é um pouco melhor. E depois então que o aterro termina a sua vida útil, ou seja, ele chega no topo e já foi feita a constituição da vegetação em volta do monte, esse aterro ainda precisará ser monitorado ao longo dos anos, porque o aterro ele ainda vai continuar ali, mesmo enclausurado, confinado, ele vai continuar gerando gases e vai também continuar gerando o chorume. E esse chorume, depois o aterro também tem a responsabilidade de levá-lo para ser tratado numa estação de tratamento. E o gás, ele tem duas opções. Ele pode reaproveitar o gás, porque a gente sabe que ele é constituído por gás metano, e esse é um gás combustível, e pode ser utilizado para maquinários e para veículos. E aí, visando a diminuição do volume, então a gente tem que ter o cuidado para sempre que formos levar o resíduo reciclável, para analisar se ele não está realmente contaminado. Porque se ele estiver contaminado, aí sim ele deve ir para o lixo comum, para o seu saco de lixo, e ser disponibilizado para que a prefeitura dê destinação e leve ele até o aterro sanitário. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito de continuar o assunto com vocês. Eu tenho uma página no Facebook chamada Lagoeiro Ambiental e para quem tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, eu estou à disposição. Fiquem com Deus e um forte abraço.